Hola. Hay un problema número uno. Da área de injúria, temos que um médico de atenção primária é designado para trabalhar em uma comunidade, tendo em conta que em la zona se desenvolve atividade fabril e rural. Se pergunta que metodologias implementar para abordar os problemas da região desde uma perspectiva coletiva frente a seus primeiros pacientes. Então, de acá já temos que saber que se ele está trabalhando numa comunidade por meio da atenção primária, ele provavelmente já está indo ao centro de saúde, que a atenção primária nada mais é do que uma assistência sanitária essencial, que tem que ser acessível a todos da comunidade, para que seja, e também que a comunidade aceite essa assistência, e que a própria comunidade haga sua participação e tenha controle sobre esta, que a partir daí eles vão poder promocionar e prevenir enfermidades. A promoção vai ser o processo que vai permitir às pessoas incrementar o próprio controle sobre sua saúde, com um enfoque basicamente no entorno saudável e também promovendo que esse entorno ajude a proteger a saúde. E depois, dentro da prevenção, vão ser as medidas que vão reduzir a aparição e os riscos de las enfermidades com relação ao ambiente, tornando o ambiente mais saudável. Então, depois de falarmos da atenção primária e da comunidade, ele pergunta sobre as metodologias. Para nós outros pensarmos qual metodologia vamos utilizar dentro de uma perspectiva coletiva, temos que saber os dados epidemiológicos dessa comunidade, que nada mais vai ser do que a epidemiologia nada mais é do que um estudo que vai estudar o processo de saúde e enfermidade, buscando as causas e métodos para modificar a enfermidade dentro de um determinado tempo, espaço e área. Nos vai ajudar a saber sobre a prevalência e a incidência de enfermidades, que no caso lá, prevalência é o número de casos existentes e a incidência são os números de casos novos de uma enfermidade. E também, de acá, ele consegue, a epidemiologia nos habla se é uma epidemia, que nada mais é do que uma enfermidade que vai estar limitada a um certo espaço de tempo, uma pandemia, que vai ser uma enfermidade que vai estar limitada em el tempo, pero não em el espaço, ou então se é uma endemia, que vai ser limitada, que o tempo vai ser limitado, pero o espaço vai ser limitado. Por exemplo, a febre amarela, a febre amarilla, que vai ser mais comum em las regiões tropicais do mundo, pero não se vai extinguir, sempre vai estar limitada a este espaço. Com relação à metodologia que podemos mirar desde uma perspectiva coletiva, dentro da epidemiologia, nós temos o SINAB, que é o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Que nada mais é do que um lugar onde nós podemos mirar os boletins epidemiológicos de cada lugar. O SINAB vai nos mostrar em diferentes níveis, em níveis locais, provinciais e nacionais. E também, dentro de uma perspectiva coletiva, nós temos que ter em conta que
nos habla que acá, nessa comunidade, se desenvolve atividade fabril e rural. Dentro dessas atividades, temos que ter em conta que existem factores injuriantes, sejam eixos físicos, químicos ou biológicos. Como físicos, podemos citar a temperatura, os rachos UV, os rachos X. Los químicos, podemos citar os agroquímicos, que é uma atividade rural também. Com relação à atividade rural, você pode falar de los rachos UV. Desde a perspectiva biológica, temos que mirar a parte de microbiologia, a parte de sanitização, da parte de sanitização desses locais, tanto de las fábricas quanto do meio rural, e saber que esses fatores injuriantes vão generar uma noxa, que a partir dessa noxa nossas células podem sofrer uma adaptação ou não conseguir se adaptar, generando uma lesão que pode ser reversível ou irreversível. E dentro dessas adaptações, nós podemos citar, por exemplo, adaptações metabólicas ou adaptações estruturais. As adaptações metabólicas podem ter que ver com o nível de regulação química, ou seja, com relação à malnutrição, com hipóxia, com a ação de fármacos. E as adaptações estruturais têm que ver com o câmbio do padrão do crescimento da célula, seja por diminuição da demanda, seja por aumento da demanda, seja por uma diferenciação a um novo tipo celular. E dentro dessas adaptações estruturais, nós outros podemos citar atrofia, a hiperplásia e também a metaplásia e a hipertrófia. A atrofia nada mais é do que a diminuição do tamanho das células e do número de células, pode ser tanto fisiológica quanto patológica. Um exemplo de atrofia fisiológica seria o próprio envelhecimento, e a atrofia patológica poderia ser por el desuso do músculo ou até mesmo por meio de uma desinervação dessa estrutura. Esse mecanismo fisiopatológico vai ser por diminuição da atividade metabólica, portanto, você vai diminuir a síntese proteica e daí o músculo vai diminuir de tamanho. Depois, com relação à hiperplásia, essa vai ser patológica por um excesso de hormonas ou de fatores de crescimento, por exemplo. Depois, a hipertrófia, que vai ser o aumento do tamanho das células, e a partir daí vai haver aumento do tamanho do órgano. A hiperplásia pode ser também patológica ou fisiológica. Um exemplo de hiperplásia patológica seria o aumento do coração por meio de uma hipertensão arterial, onde o ventrículo esquerdo se queda agrandado. E uma hipertrofia fisiológica, podemos citar também o próprio aumento de estímulos no músculo estriado esquelético, que vai ser com que ele seja grande, e também o útero durante a gravidez. Depois, temos a metaplásia, que vai ser basicamente o câmbio de um tipo celular, um câmbio reversível de um tipo de célula hasta o outro. O exemplo mais comum que nós podemos citar
sería un epitelio cilíndrico hacia un epitelio escamoso en la tráquea y en los bronquíolos de los fumantes. Después, dentro de las lesiones que son clasificadas como reversibles, podemos citar la tumefacción celular, que vão ser células que vão estar incapazes de manter a homeostase em algum momento, generalmente por meio de uma alteração das bombas de sal de potássio, generando inchaço, generando edemas, ou então também por meio de cúmulos grassos, generando esteatoses. Já quando la lesión é irreversible, pode generar la muerte celular, que pode ser por necrosis ou apoptosis. A necrosis vai ser patológica, onde já vai ter um dano muito grande em la célula, que vai ser produto de uma injúria, e a morte celular também por apoptosis, que pode ser fisiológica ou patológica, que é a morte celular programada de la célula, e a apoptosis pode evolucionar hacia uma necrose. Desde aí, com essa parte mirando os problemas coletivos que podem estar ocorrendo acá em nossa comunidade, também temos que mirar os problemas individuais. Pues teniendo una idea de cuáles son los factores, los problemas colectivos los problemas colectivos de esa comunidad, los problemas más comunes, já vai ser um pouco mais fácil abordarmos o individual, pois vamos ter uma ideia de lo que já está passando. E podemos ter ideia de los problemas individuais por meio de la história clínica e de los indicadores. A história clínica nada mais é do que o documento legal que vai permitir identificar o problema e ajudar a elaborar estratégias. É onde vai centrar toda a informação da queixa do paciente, ou seja, acá temos que mirar o indivíduo como um indivíduo biopsicossocial, não somente o psicológico, não somente o biológico ou psicológico, temos que saber que o social pode estar influenciando acá também, e é estruturado basicamente em uma base de dados, em uma lista de problemas e a evolução e o plano de ação que nós outros temos que fazer. A base de dados vão ter os dados de filiação, antecedentes personais e familiares, medicamentos, se toma algum medicamento, se o exame físico e os exames complementares que ele já é hecho, que o paciente já é hecho. Dentro da lista de problemas, podemos considerar isso da parte mais importante, que é onde vamos mirar os problemas crônicos, transitórios, ativos ou inativos, que podemos colocar todos os problemas, tanto biológicos, psicológicos ou sociais que nós outros identificarmos. E depois temos a parte da evolução e do plano de ação, pois daí já vamos começar a detachar mais o problema e começar a pensar mas em um plano terapêutico para esse paciente, que deve ser subjetivo, objetivo, deve ter um plano de ação, uma maneira correta de seguir, e que o paciente esteja de acordo e compreenda tudo o que nós outros estamos tentando fazer com ele. Também é importante sabermos sobre escrevermos bem tanto o motivo de consulta quanto a enfermidade atual. No motivo de consulta, vamos poner os sintomas e signos que vão impulsionar o paciente a nos buscar. Nós outros devemos escrever como o paciente descreve o dolor, o que ele está sentindo, e daí, em uma enfermidade atual, já vamos escrever de uma maneira mais ordenada e científica, vamos dizer assim, uno a uno de los sintomas que o paciente está sofrendo. E também
é bueno saber os indicadores também de essa comunidade, que a partir de aí já vamos ter uma ideia, que os indicadores são variáveis que nos vão servir para, que vai ajudar nós outros a medirmos os cambios que essas pessoas podem estar sofrendo. Vai nos ajudar a caracterizar e a diagnosticar as condições que essas pessoas estão. E é basicamente isso. Também dentro de la tríade, dentro de la isso tudo podemos mirar dentro da epidemiologia, pela epidemiologia é mais uma mirada coletiva. E dentro de essa mirada coletiva, temos sempre que lembrar de la tríade, que seria o ambiente, é o hóspede e é o agente que vai estar causando la injúria nessas pessoas. E é uma ideia, pois de aí, se a alteração em um desses, você vai alterar o outro. E por aí vai. Então, aí sempre que tentar fazer uma mirada adentro desses três, em lo que está ocorrendo que pueda alterar isso. E é basicamente isso. Lo que nosotros tenemos que, no podemos dejar de hablar en la UP1.